Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Médico. Na data de hoje, vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o dever de documentação do médico. O que significa o dever de documentação do médico? O dever de registro, daquele em que o médico deve registrar todos os atos que venha a praticar em face do paciente. Por isso que a gente já ouviu falar da figura do prontuário médico, a figura da ficha do paciente, e isso é muito importante na relação médico-paciente. E qual a importância disso? É porque se há um bom processo clínico, há uma boa defesa. Ou seja, dentro de um processo judicial, se um médico for acionado em face de responsabilidade civil, se ele tem um bom processo clínico, ele vai ter uma boa defesa. Mas se ele não tem um bom processo clínico, ele vai ter uma má defesa. Pode ser até pior. Ou seja, se ele não tem nenhum registro, nenhum processo clínico, ele não tem defesa. Por isso que a gente estuda, e é importante, essa ideia do processo clínico, dever de documentação, que está contido no Código de Ética Médica, no artigo 87, que diz: é vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Aí diz o parágrafo primeiro: o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico do Conselho Regional de Medicina. E o que é esse prontuário médico? A resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 1638, 2002, define prontuário médico como o documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência lhe prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, temos a definição do prontuário médico e a gente verifica que é uma obrigação do médico possuir esse prontuário, ou seja, há uma relação contratual entre o médico e o paciente que impõe uma obrigação lateral de documentação. O professor André Dias Pereira, em seu livro sobre sigilo médico, ele fala: a obrigação de levar a cabo um perfeito registro da história clínica resulta também de um dever de cuidado médico e de uma obrigação incerta na legis artis, para que os cuidados de saúde sejam zelosos e organizados, impõe-se que o médico proceda o registro e a documentação das consultas, exames, diagnósticos e tratamentos efetuados, sob pena de incorrer em responsabilidade civil. A história clínica é, podemos assim dizer, um documento onde se reconhece a informação confiada pelo paciente ao médico para obter o diagnóstico, o tratamento e a possível cura da enfermidade, esclarecendo nesse documento que a informação que integra a história clínica pode se obter por três vias distintas. A informação pode ser obtida através da própria informação do paciente ao médico, com a finalidade de obter atenção terapêutica, de dados procedentes da exploração clínica e exames complementares realizados ou solicitados pelo médico, e através do diagnóstico, tratamento prescrito e pela evolução que tem o paciente. Assim, podemos dizer que há diversas finalidades dessa documentação. A principal, razões médicas, depois, razões jurídicas e, enfim, razões econômicas. Razões econômicas de segurança do tratamento, obtenção de prova,
controle de custos de saúde e facilitação na fundamentação dos honorários. Então, quando a gente fala de segurança do tratamento, queremos dizer que, diante dos diversos tratamentos existentes e da rotatividade de pacientes, não é seguro que o médico venha confiar em sua própria memória. E o adequado seria que ele registrasse as informações para evitar erros e acidentes. Além do mais, em face da possibilidade de ouvida de uma segunda opinião médica, o médico ele deve fazer o registro, porque o dever de informação impõe que ele comunique ao outro médico todo o processo clínico. Ainda em relação à questão econômica, a obtenção de prova, justamente em face da defesa do médico consistir na correta execução da legis artis. A documentação permite a reconstituição do processo de tratamento e a verificação de suas ações. Então, para fins de consentimento informado, permite o registro da informação e do consentimento, quando ausente o formulário mecanizado. Ou seja, já foi dito aqui que uma boa documentação médica é uma boa prova, caso seja necessário que se demonstre em juízo todo o tratamento realizado. Também é essencial, por fins também de economia, a questão do controle dos custos de saúde, ou seja, um adequado registro no histórico clínico permite a redução dos custos do tratamento, evitando a repetição de exames. Vamos imaginar que toda vez que ele for para o médico, ele passa os mesmos exames, e aí ele vai para outro médico, novamente os mesmos exames. Então é interessante que esse registro faz com que haja uma redução nos custos, que você não necessariamente precisa fazer todos os exames novamente. E aí também uma questão de prova, mas também prova para fins de honorários médicos. A ficha médica ou prontuário médico permite a comprovação da prestação do serviço pelo médico e possibilita a cobrança dos honorários. Ou seja, é um instrumento que faz parte desse contrato médico, dessa relação médico-paciente. Então, a documentação também é meio de prova em favor do médico para fim de cobrança de honorários. Evidentemente que ele não serve só para isso e não deve ter por fim este de fundamentação dos honorários. A finalidade é realmente para que se registre toda a história clínica do paciente. Mas também uma boa documentação tem outras virtudes muito importantes. Melhora os cuidados de saúde prestados ao doente, partilha informações clínicas entre os profissionais de saúde, diminui erros, melhora a forma como a informação é obtida, garante a mobilidade do acesso, ou seja, você pode transportar essas informações ao mudar de clínica ou de hospital, melhora o suporte da decisão clínica e racionaliza, como já foi visto, os custos em face da não necessidade de estar se repetindo os exames que já foram feitos.